E aí, galera, beleza? Bom, eu vou dar uma dica hoje que uma ex-aluna minha chamada Natália me mandou pelo direct do Instagram, perguntando sobre agravo de petição. E eu fiquei pensando assim, cara, que legal quando o aluno te pergunta alguma coisa que você pode compartilhar com tantas pessoas, né? E eu resolvi falar sobre dois agravos: o agravo de petição e o agravo de instrumento, quando eles são cabíveis no processo do trabalho. Bom, começando pela dúvida da Natália, que muitas vezes pode ser de algum colega seu ou seu mesmo, ou de algum profissional do direito. O que é o agravo de petição? O agravo de petição, ele tem sua previsão legal no artigo 897, a linha A da CLT. E ele é o recurso cabível em execução. Então, tendo uma decisão que o juiz do trabalho profira em embargos à execução, em impugnação, em embargos de terceiro, por exemplo, o recurso cabível pela parte inconformada, seja o exequente ou o executado, que serão então agravante e agravado, será o agravo de petição. O prazo para interposição desse recurso é de 8 dias. No processo do trabalho, há uma uniformização dos prazos recursais. E dentro da nossa justiça, os prazos são de 8 dias úteis. Artigo 775 da CLT. O que é muito importante com relação ao agravo de petição? Há um pressuposto específico de admissibilidade, que está no parágrafo 1º do artigo 897. E que pressuposto é esse? Tratando a discussão de cálculos de valores, é necessário que o agravante delimite a discussão que ele está tendo nesse recurso quanto aos valores que ele entende devidos e quanto àquilo que não é devido. Logo, se por um exemplo, a execução versa em 100 mil reais e eu sou agravante e vejo que algum direito que foi ali colocado ou algum índice que foi aplicado não está correto, e eu acho que pelo meu entendimento, pela planilha de cálculos que eu elaborei, o valor seria de 80 mil reais, eu vou agravar, delimitando que eu sei que eu devo 80 mil. Então eu vou juntar a cópia da minha planilha, especificando o que de fato, de acordo com a sentença, é devido. A discussão vai gerar em torno do quê? Se ele diz que é 100 e eu digo que é 80, a discussão fica em torno de 20 mil reais. Então, a delimitação é um pressuposto específico de admissibilidade do agravo de petição. Sem essa delimitação, o agravo de petição tem o seu prosseguimento negado. Por quê? Porque no processo do trabalho, tratando-se de recurso, é sempre necessário que você obedeça os pressupostos de admissibilidade. Repito, nesse caso, o pressuposto de admissibilidade do agravo de petição é a delimitação da matéria ou dos valores objetos da discussão. Artigo 897, parágrafo 1º da CLT. Bom, vamos agora para o agravo de instrumento. Quando é cabível o agravo de instrumento no processo trabalhista? O agravo de instrumento, ele é cabível das decisões que negam seguimento a um recurso. O prazo também é de 8 dias. A previsão está no artigo 897, a linha B da CLT. E ele é sempre interposto quando o juízo ACO, na primeira admissibilidade, nega seguimento por compreender que os pressupostos de admissibilidade intrínsecos ou extrínsecos não estão preenchidos. Então, se eu interpus, por exemplo, um recurso ordinário contra uma sentença que um juiz do trabalho proferiu, e esse juiz do trabalho, ao analisar a primeira admissibilidade, entendeu que o meu recurso está intempestivo, ou seja, após o prazo, ele nega seguimento ao meu recurso ordinário, nesse momento
que eu sou intimada, começa o prazo para que eu interponha o agravo de petição. Então, negou seguimento, cabe agravo de instrumento, exceto se a decisão denegatória for feita por um juiz relator, que aí é outra hipótese, é outro recurso que a gente vai ver mais adiante. Então, pensem sempre, eu fiz um recurso, que pode ser um agravo de petição em execução, pode ser um recurso ordinário, pode ser um recurso de revista, pode ser um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. E aí, ao ser analisada a primeira admissibilidade, o juízo ACO nega seguimento ao apelo por entender ausente o pressuposto, seja ele qualquer, intrínseco, subjetivo ou extrínseco, objetivo. Nesse momento, eu tenho, dentro da esfera trabalhista, o prazo de 8 dias para interpor o agravo de instrumento. Com qual objetivo? Destrancar o meu recurso. Logo, o que é importante saber? Que não é cabível agravo de instrumento contra agravo de instrumento. O juiz pode se retratar quando eu interponho um agravo de instrumento, mas ele não pode negar seguimento ao meu agravo de instrumento. Beleza? Então, só para relembrar, o agravo de instrumento cabe quando se nega seguimento ao recurso ordinário, ao recurso de revista, ao recurso extraordinário e ao agravo de petição. Sempre que, na primeira admissibilidade, é negado seguimento ao apelo, por ausência de um pressuposto. Só uma parte importante. O parágrafo 5º do artigo 897, ele estabelece que é necessário ao agravante pagar para agravar de instrumento. É uma inovação. E ele vai pagar 50% do valor do depósito recursal pago do recurso que ele pretende destrancar. Sabendo-se que o depósito recursal visa garantir uma futura execução, o empregado, o trabalhador, o autor, não paga depósito recursal, logo ele não vai pagar preparo para o agravo de instrumento. Outro ponto importante, o momento processual para juntar a guia de pagamento do preparo no agravo de instrumento é no ato da interposição desse apelo. Por quê? Porque no agravo de instrumento eu não aplico a súmula 245 do TST. E por fim, quando o agravo de instrumento for protocolado, for juntado contra uma decisão que negou o seguimento a um recurso extraordinário, como vai para o Supremo Tribunal Federal, o prazo não são mais 8 dias, e sim 10 dias, porque se segue a regra do Código de Processo Civil. Galera, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Se alguém tiver alguma dúvida sobre algum tema específico, me manda no direct, comenta aí embaixo, manda pelo meu WhatsApp, enfim. Me falem que eu posso gravar de repente para vocês algum vídeo sobre alguma dúvida que vocês tenham, para a gente poder junto passar por essa pandemia de uma maneira mais agradável, de uma maneira que a gente possa pelo menos aprender, como eu estou aprendendo com tantos colegas meus, alguma coisa, tá bom? Um beijo muito grande, se cuidem, amo muito vocês, tá bom?